There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. Voar. Emoção. Velocidade. Perigo. Às vezes, a morte. Não existem regras ou limites. Aprendemos a voar de maneiras incríveis. Super Máquinas. O poder de voar. Homens e máquinas tornam-se um com o céu. Perseguindo o sonho de voar, percorremos décadas de determinação e criatividade, testemunhando o nascimento de uma variedade incrível de máquinas exóticas. Forma e força motriz variam muito quando se trata de permanecer no ar. Cada tipo tem uma habilidade própria, mas todos servem para desafiar a natureza. O Harrier Jump Jet é um dos aviões mais extraordinários já construídos. Ele paira no ar e decola sem pista. Esta criação inglesa é um 2 em 1 de helicóptero e jato de alta performance. Pilotar um Harrier é fantástico. Na minha opinião, é a melhor aeronave da Força Aérea Inglesa. E como ele faz uma porção de coisas, a gente está sempre achando que poderia ter um desempenho melhor. O Harrier tem velocidade de cruzeiros de 920 km por hora e é um dos jatos mais fáceis de manobrar do mundo. Como bombardeiro tático, ele tem um desempenho soberbo nos ataques rasantes. A maior vantagem do Harrier é que ele consegue aterrissar em qualquer lugar. Pequenos pontos de pouso podem ser abertos na linha de frente, escondendo-se a aeronave num abrigo camuflado. Ele leva meia hora para ser reabastecido e recarregado. A decolagem vertical consome muita energia e impede que o Harrier seja armado à plena carga. Mas um Harrier precisa de apenas 180 metros de pista para decolar. Os jatos militares convencionais precisam de até 2.700 metros. O Harrier tem um único motor, o enorme Pegasus, que tem um sistema de tubulação diferente. No sistema convencional, 4 bocais movem-se simultaneamente apontando para trás. Nós apontamos os jatos na vertical e conseguimos pairar no ar, direcionando parte da força do motor para baixo. Quando ele para no ar, não são as superfícies convencionais do Harrier que controlam o avião.
Pequenos jatos de empuxo chamados de dutos de jato desempenham essa tarefa. Esses são os dutos de jato. São 4, um em cada asa, um no nariz e um na cauda. Passamos parte do empuxo do motor pelos dutos para empurrar para cima e para baixo. Posso usar os controles da forma convencional, mas também posso pairar com precisão. Com o manche, o piloto opera tanto as superfícies de controle convencionais quanto os dutos de jato. Essa tecnologia exclusiva, o Harrier é uma das aeronaves mais difíceis de pilotar e só os melhores têm essa oportunidade. Os melhores alunos do treinamento convencional fazem o curso de conversão do Harrier. É claro que é um curso bem difícil e, infelizmente, nem todos conseguem completá-lo com sucesso. Nem todos eles vão até o final. No treinamento, os pilotos do Harrier usam um aparelho especial de 2 lugares. O aluno senta na frente. O instrutor tem controles paralelos na parte de trás. Vamos usar um coeficiente de empuxo de 55 e depois uma parada brusca total. E quando levantarmos voo, vamos usar os bocais de jato e voltar ao voo convencional. Depois vamos fazer toda a checagem de decolagem com os equipamentos, trem de pouso e flaps na posição certa. Se o piloto comete um erro de avaliação, o Harrier não perdoa. Se ele posiciona o flap do jeito errado na pista e tenta decolar, ele morre. Ok, aviso de 15 segundos sem fumaça. Vamos arrasar. Na parte de trás do avião, o instrutor dá duro para acompanhar o que o aluno está fazendo. Não queremos que um aluno cometa um erro entre o manete e o bocal do jato. Parte 1 do treinamento de voo vertical. Os alunos repetem aterrissagens e decolagens com pista em terreno acidentado até que saiam perfeitas. Para nós, a velocidade crítica é entre 220 e 240 km por hora. Nosso objetivo é ensinar o estudante a chegar a esse ponto e conseguir pairar no ar. Aprender a pairar no ar é a parte mais difícil. Aprendendo a pilotar o Harrier, quando se paira no ar, é como estar sobre o fio de uma lâmina, com medo de mexer o manche ou o manete e cair. É diferente de tudo que a pessoa já fez. É diferente de tudo mais que se aprende sobre voar. O nível de concentração chega ao máximo porque você sabe que se fizer alguma coisa errada, o jato vai para o chão como uma pedra. É um bocado de concentração. Hoje, o Harrier é o avião de guerra ideal para os fuzileiros navais norte-americanos. Nos seus navios de assalto anfíbios, 4 Harriers e 30 helicópteros usam um convés de voo que tem menos de 1/4 do tamanho de um porta-aviões. Não temos descansos ou catapultas e simplesmente dependemos da capacidade do Harrier de girar os bocais de jato num espaço restrito para decolagem e aterrissagem. Os bocais ficam a ré no início da decolagem até chegar ao final, até o fim da pista, e a essa altura a velocidade é entre 160 e 200 km por hora. Chegando ao final do convés, posiciona-se os bocais para baixo, descendo a alavanca a 55 graus e o avião sai voando. Por causa da aterrissagem vertical, os Harriers operam em condições muito mais difíceis do que os jatos convencionais. Em combate, eles fornecem apoio decisivo ao pessoal de terra durante os desembarques anfíbios. Cada navio de assalto coloca milhares de soldados em terra com helicópteros e lanchões de desembarque. À frente, os Harriers desvendam a posição do inimigo.
Estes são os Thunderbirds. Eles pilotam caças F-16 para a Força Aérea Norte-Americana. Aviões de guerra em tempo de paz. Super máquinas pilotadas por alguns dos melhores aviadores do mundo. Os caças modernos voam a 2 vezes a velocidade do som e viram a 9 Gs. Esse é o limite absoluto para um ser humano. Os Thunderbirds executam manobras de tirar o fôlego com as pontas das asas separadas por menos de meio metro. Não há margem para erro. A mínima falha pode ser fatal. Em 1988, uma exibição da Força Aérea Italiana na Alemanha. Três jatos colidem. O pior acidente do mundo em shows aéreos. – 70 pessoas morreram. Pilotos de caça são treinados para voar no limite de homens e máquinas. Em combate, há vidas em jogo, em terra e no ar. O combate aéreo é o maior de todos os desafios. Os pilotos dependem de técnica e sangue frio. Na vida real, só um sobrevive. Na Sky Warriors, ou Guerreiros do Céu, qualquer pessoa aprende como combater no ar num caça da década de 50. Mesmo que você nunca tenha pilotado antes, aqui você pode ser um as da aviação. Um dos primeiros sintomas da Força G é que sua visão vai ficar cinza. A primeira coisa que some são as cores. A partir daí... Hoje, a policial Donna está prestes a combater Jeff, que é músico. Nenhum dos dois é piloto, mas eles estão aqui para viver suas fantasias no céu. Ok, vamos falar um pouco sobre o porquê de vocês estarem aqui. Isso é um combate aéreo, ok? O combate aéreo é basicamente um jogo de ângulos e gerenciamento de energia. A Sky Warriors não se arrisca. Os instrutores são veteranos e ex-combatentes. Eles sabem voar. É na traseira, tentando solucionar o ângulo para chegar por trás e atirar. Temos um caça de treinamento T-34A totalmente acrobático e de alta performance. A única diferença é que a bordo temos um laser e não uma arma de verdade. Você sabe que foi atingido porque o laser vai acionar um dos 11 sensores do avião e vai sair fumaça do avião do seu adversário. Não dá para ser mais realista. Ponto de metralhador elétrico, marca 8, modelo 8, acredite se quiser, da Segunda Guerra Mundial. É mesmo? É. Vamos ajustar você no assento. Vai ser um combate difícil. Temos um problema de ego. Estou animada. Nervosa. Muito nervosa. Vamos subir e detonar. Distanciando-se do aeroporto, os instrutores passam o controle aos alunos. Na verdade, só estou segurando. É hora de voar ou morrer. Pronta para voar? Ok. Ok, o avião é seu. Você está voando. Na hora seguinte, Donna é promovida de principiante a as da aviação, fazendo voltas em 4Gs e manobras acrobáticas. Mais forte. Assim, viu só? Olhe aí.
Dana e Jeff têm que explorar a aeronave no seu limite. Conseguimos detectar problemas no avião muito antes de nossos clientes e geralmente quando percebemos que eles estão em dificuldades, por exemplo, indo em direção a outro avião ou mergulhando perto demais do solo, conseguimos interceptar muito antes que algo grave aconteça. Geralmente damos um alerta verbal. Se isso não funcionar, então acontece o que chamamos de intervenção divina. A alavanca de comando vai para a direção certa como num passe de mágica e nós fazemos isso acontecer. Aqui você pode voar com o avião no ápice do desenvolvimento de sua performance, no que chamamos de velocidade de ângulo. É a mais rápida, a mais fechada das curvas. Isso permite ao avião chegar à sua G máxima pouco antes de estolar. Olha ele aí! Vamos! Olha ele lá! Olhe lá! Fim do treino. Início do combate. Um combate aéreo é como dois cães caçando um ao outro em círculo. São dois pilotos tentando um pegar a cauda do avião do outro. Não é uma questão de força, e sim de alta velocidade. No combate aéreo, você quer a volta mais rápida, mais fechada. Ok, olha ele ali, lá no alto. Os dois foram muito bem. Agora estamos a grande altitude, é uma situação bastante tensa se você alcançá-lo. Empurre o nariz do avião para cima, é isso aí. Se eles são pilotos ou não, na verdade, não faz diferença nessa situação. Eles precisam se concentrar e não deixar o medo dominar. No combate aéreo, aviões e pilotos são levados a seus limites. Jeff exige muito do seu T-34. Dana chega para o abate. Muito bom, cara. É incrível. Não dá para descrever. Chegar aqui sem treinamento e ser capaz de fazer aquilo foi muito, mas muito fantástico. Isso era uma fantasia e vivenciá-la quando você realmente sabe como era quando havia um Messerschmitt ou coisa assim na sua cauda é uma grande experiência. E mesmo sabendo que é apenas laser e fumaça e que é tudo jogo e diversão, é muito real quando você está lá em cima, é bem real. Não é sempre que você precisa de um avião de guerra para fazer manobras radicais no céu. Este é o Cri-Cri, o menor bimotor do mundo. O Cri-Cri foi criado por um dos maiores projetistas da França. E, pelo que sei, ele fez o projeto nas horas de lazer para ser um kit de aeronave, um avião montado em casa. E com o piloto e combustível, seu peso total é de apenas 187 quilos. Com essa plataforma de teto especial, o Cri-Cri pode ser lançado de quase qualquer lugar. De uma pista ou mesmo de uma estrada. Ele só precisa chegar a 105 km por hora para decolar. 60, 90, me ajude. Vamos acelerando, arrancando. 3, 2, 1, agora! Basta uma suave pressão no manche, o nariz levanta e a aeronave se distancia do teto. A velocidade agora é de 195 km por hora. Sua velocidade máxima é de 244 km por hora. E é capaz de fazer todas as manobras acrobáticas. Ele foi construído principalmente para o mercado esportivo. O próprio piloto pode comprar os desenhos ou comprar um kit, construí-lo na garagem de casa, sair e voar no que se chama de aeronave esportiva. E o custo é baixo. Ele consome 3 períodos por hora de combustível. Existem mais ou menos 100 voando por aí.
Esta é a época dos aviões construídos em casa. Construídos a partir de desenhos e kits em quintais e garagens, hoje em dia vendem mais que as aeronaves feitas em fábricas, numa proporção de 10:1. Muitas vezes eles superam o desempenho dos aviões fabricados em série. Eu construí 11 aeronaves todas com desenho original, e então eu vendi os desenhos de uma das aeronaves. Existem aproximadamente 75 delas voando. E eu procurei criar aeronaves leves, pequenas, compactas e econômicas para que pessoas de classe média pudessem montá-las e voar nelas. Aviões feitos em casa têm um desempenho muito melhor. Existem mais de 600 kits que são plantas para escolher e eles custam a partir de $10.000. Alguns quebram recordes de mais de 600 km por hora e você não consegue nada parecido numa aeronave feita em fábrica. O DA-11 é o presente de Leon para os pilotos amadores e funciona, acredite se quiser, com um motor de cortador de grama. Este é um motor de cortador de grama de 20 cavalos marca Briggs Stratton. Normalmente eles saem da fábrica com 18 e agora nós pusemos um carburador nele, por isso chega a 20 cavalos agora. E isso nos dá uma boa performance e economia, porque quase não queima combustível. É incrível, mas este avião todo de metal pesa apenas 85 quilos. Ele voa a 40 km por litro de combustível e chega até a 202 km por hora. Nós vamos voar no DA-11, que é bem pequeno, mas tudo é relativo e ele voa como uma verdadeira aeronave. Vamos lá? O DA-11 decola a 90 km por hora numa pista de apenas 152 metros. O piloto de teste de Leon, Ken Sugar, está surpreso com a performance. É realmente impressionante porque ele é extremamente leve e por causa de sua potência ele é muito rápido, é bastante maneável. Basicamente é só sentar aqui e dirigir. Leon foi mecânico da Força Aérea Norte-Americana e da McDonnell Douglas, mas nunca recebeu treinamento para projetar aeronaves. Ele aprendeu sozinho. Eu tenho dislexia e pessoas assim não são muito boas com a palavra impressa. Nós tentamos trabalhar com nossas mãos e na maioria das vezes somos bastante competitivos e tentamos sobressair no que fazemos. Por exemplo, numa aeronave trabalho 6 dias por semana, mais ou menos 16 horas por dia. Com algumas ferramentas e umas poucas regras, a genialidade de Leon consiste em construir aviões que facilmente se equiparam aos produtos feitos em fábricas. Esta é a minha loja onde desenho e construo as aeronaves. Consigo fazer aproximadamente 99% do trabalho aqui dentro. Minhas ferramentas de desenho são uma calculadora simples e um bloco de notas. E daí eu visualizo como o avião vai ficar. Eu trabalho quase exclusivamente com metal. Eu construiria o para-brisa com metal se pudesse. O maior inimigo de uma aeronave é o peso. Nós temos que levantá-la do chão, arrastá-la pelo ar. A razão entre potência e peso é o mais importante. Você pode aumentar a potência do motor, o que vai custar mais, ou pode diminuir o peso, o que não custará nada. Em 1946, as fábricas construíram 35 mil aeronaves. Em 96, eles construíram apenas pouco mais de 1.100. E isso foi causado pelo fato de que o preço tem subido cada vez mais, deixando as pessoas comuns fora do mercado. E foi onde a construção em casa começou e preencheu essa lacuna. Mas nós temos um lugar bem importante na aviação, porque agora estamos liderando o caminho. Este é o avião que faz mais sucesso no mundo. Chama-se Long Ease. Mais de 2.000 pessoas construíram a sua própria aeronave do tipo Ease. Esta aeronave foi construída em 1988, quando fez seu primeiro voo. É a minha aeronave pessoal que eu construí em casa, na minha garagem. Eu já voei nela aproximadamente 1.300 horas em 9 anos. E é realmente uma aeronave bem vendida. Eu acho que o motivo dela ser tão bem aceita é a ótima combinação de performance com suas características de manuseio. Ela quebra todas as regras. Tem uma hélice atrás e uma asinha canard na proa.
Essa asa especial é desenhada para evitar a perda de altitude que é tão perigosa em baixa velocidade. E isso faz do Long Easy uma aeronave bastante segura para amadores. O projetista Bert Rutan também criou uma das mais extraordinárias máquinas voadoras já construídas, a Voyager. A Voyager foi construída para um voo único e especial, uma jornada ininterrupta ao redor do mundo sem parada para reabastecer. O material especial e o método de fabricação que foi usado para a Voyager tinham que ser de baixo custo, porque nós tínhamos um orçamento muito apertado. Ela foi uma das primeiras aeronaves totalmente construídas com estruturas de epóxi grafitada. Em dezembro de 1986, a Voyager decolou da base Edwards da Força Aérea Norte-Americana na Califórnia para o começo de um voo histórico que durou 9 dias. O que fez com que a Voyager aguentasse esse voo foi o fato de que 73% do seu peso era combustível. As asas e a fuselagem estavam cheias, 4.500 litros de combustível. Os dois pilotos, o irmão de Rutan, Dick e Gina Yeager, foram colocados dentro da pequena cabine. Em voo suave, a Voyager era, na verdade, muito boa de se voar. Mas numa turbulência era um verdadeiro sofrimento. E quando aterrissou na base Edwards 226 horas mais tarde, a Voyager tinha voado 43 mil quilômetros sem parar. Sobraram menos de 80 litros de combustível em seus tanques. E seu sucesso fez de Bert Rutan o projetista de aeronaves independente mais famoso do mundo. Esta é a sua última criação, o Boomerang. Eu dei o nome de Boomerang para essa aeronave por causa do formato de suas asas e do seu deck. Ela vem para frente no motor esquerdo. É um boomerang assimétrico com uma asa mais longa do que a outra, muito parecido com os boomerangues dos aborígenes. Outro desenho radical com performance e estabilidade excepcionais. É exclusivo para o uso pessoal de Rutan. O Boomerang é o mais recente de uma longa lista de protótipos construídos por um homem dedicado a testar os limites dos projetos da aviação. Ele construiu seu avião de guerra Ares só para provar que a grande performance de um jato militar pode ser atingida com baixo custo. Uma das razões pelas quais nós fazemos tantos aviões é que nós simplesmente não rejeitamos um projeto por causa dos riscos. Nós fazemos coisas emocionantes, fazemos pesquisa pura. Nós construímos uma aeronave se acreditarmos que irá funcionar. Muitas das mais extraordinárias aeronaves do mundo foram construídas exatamente para se saber se iriam funcionar. Em 1979, a Gossamer Albatross chegou ao livro dos recordes com um incrível voo movido à tração humana. O ciclista e piloto de planadores Brian Allen produziu potência suficiente, apenas 1/3 de um cavalo, para cruzar o Canal da Mancha a 16 km por hora. As asas foram projetadas com envergadura enorme para maximizar a força de ascensão com o mínimo possível de peso. A superfície de Myler, com menos de 2,5 mm de espessura, deu ao Gossamer Albatross um peso de apenas 27,5 kg. O voo começou ao amanhecer com o céu ainda tranquilo. No meio do canal, ventos contrários cortaram a velocidade de Allen pela metade. Ele estava prestes a desistir, mas subiu uns poucos metros, ultrapassou a turbulência e decidiu continuar. Depois de 2 horas e 49 minutos, ele finalmente completou os 33 quilômetros de voo, aterrissando suavemente numa praia francesa. Duas décadas mais tarde, os conceitos do projeto da Gossamer Albatross inspiraram outra aeronave experimental, a Pathfinder da NASA. Sem piloto e movida pela luz solar, ela voa em altitudes acima de 21 mil metros. Baterias solares cobrem toda a asa e impulsionam a hélice.
Células armazenadoras permitem a Pathfinder voar à noite. Teoricamente, esta máquina poderia voar para sempre. Salto Angel, na Venezuela, a maior catarata do mundo. É uma subida de 5 dias até o topo e uma queda livre a apavorante 180 km por hora que leva 13 segundos. Esses Space Jumpers puxam as cordas apenas segundos antes de chegar ao chão. Eles se arriscam à morte para viver a maior das fantasias, voar como um pássaro, com a diferença de que esses pássaros não têm asas. Se você quer equipamento simples, tente o Free Surfing Board. Caindo a uma velocidade terminal é a mais nova experiência acrobática. Mas se você quer realmente voar como um pássaro, tem que tentar algo um pouco mais sofisticado. Perfeitamente desenhado para dominar os elementos, o planador é muito mais que um avião sem motor. Ok, o planador está fora do chão, o avião rebocador está se desprendendo. Stan McGrew é um instrutor experiente. Ok, acho que já temos altitude suficiente para soltar. O motor do planador é o próprio ar. Ele usa as correntes naturais para continuar voando. Planando acima dos picos, ele usa o vento e chega ao costado da montanha, onde é jogado para cima. Nós estamos indo para cima da crista, na expectativa de que haja vento suficiente subindo a crista para aumentar a minha altitude. Se o ar subir rápido o suficiente, o planador vai pairar nos ares. E cabe à habilidade do piloto achar as áreas com uma boa ascensão. As asas longas e estreitas do planador maximizam a sustentação e minimizam a resistência do ar. Mesmo em ar parado, os melhores planadores caem apenas 30 centímetros para cada 15 metros voados. Um piloto habilidoso pode viajar centenas de quilômetros em um dia. Ok, aqui nós vamos descer um pouco e pegar um pouco da velocidade do ar, fazer um loop para cima e dar a volta. De cabeça para baixo e descendo do outro lado. Agora nós vamos tentar um stall de golpe de martelo para a direita. Ops! E cair como um martelo. Agora ao contrário. E vamos para cima. E de cabeça para baixo e dando a volta. O fabricante de Utah, Dick Cheney, desenvolveu um novo tipo de planador. O Super Floater combina a performance de um planador com a emoção do voo livre de um ultraleve.
A melhor sensação de voar no Super Floater é que é um ultraleve com jogo de asas e que você está contra a corrente de ar. Você pode ver o ar, o vento está soprando no meu rosto. É uma experiência emocionante. Eu gosto de voar no Super Floater por causa da baixa velocidade e você está no espaço aberto e isso exige uma grande habilidade em manobras. É exatamente como um ultraleve comum, com exceção de que tudo acontece bastante devagar. Eu larguei, tentando pegar um pouco daquela sustentação em que nós estávamos, só umas voltinhas. Geralmente voo a 40 km por hora. A volta aqui foi meio íngreme. O Super Floater é ideal para planar a temperaturas elevadas. O piloto consegue força de sustentação voando em pequenos círculos com as colunas de ar quente que sobe. Estou vendo um falcão lá embaixo. Parece que ele está procurando força de ascensão. Talvez eu possa segui-lo. Bem, eu perdi o falcão, não consigo mais vê-lo. De qualquer maneira, eles são mais espertos do que eu. Depois do planador Chanute, é o modo mais exposto de se voar hoje em dia. Este planador vai atrair os pilotos de planadores antigos que tinham encostos terríveis e desgastavam os joelhos. Eu estou bem confortável. Este é o Point of the Mountain, em Utah, um dos melhores lugares naturais para se voar com paragliders e parapentes. É como uma meca para os praticantes de voo livre de todo o mundo. Vamos ver. Estabilizou agora em 12,13. O vento suave é perfeito para o voo livre. O parapente é uma asa flexível e inflável. É a aeronave mais lenta do mundo e voa a 22 km por hora. O voo é controlado deformando-se a asa. Os pilotos dão voltas, puxando as cordas atadas de cada lado do parapente. A asa delta tem muito mais recursos. É mais rígida, rápida e mais versátil. Uma asa delta é fundamentalmente a asa de uma aeronave, tirando-se todo o resto e ficando apenas o quadro triangular de controle que nos permite inclinar do centro da asa e controlar o planador deslocando nosso peso, ao contrário de uma aeronave. John Hine desenhou sua própria asa delta acrobática, o Predator. Nós desenhamos o Predator para ter uma performance extraordinária nas corridas cross-country e estilo livre. E o formato das asas nas extremidades é o principal detalhe que permite a maior velocidade e o melhor ângulo de planeio. O Predator consegue acelerar da velocidade mínima para 120 km por hora em menos de 5 segundos. E é exatamente isso que você precisa, por exemplo, para fazer um loop. Asas delta precisam de vento com uma velocidade de mais ou menos 30 km por hora para gerar a força de ascensão necessária para conseguir carregar seu corpo. É assim que você vira uma asa delta. Se quer virar à esquerda, tem que deslocar o peso do seu corpo para a esquerda assim. E para Se quisermos um tonneau saindo dessa volta, você tem que se deslocar para a direita para poder se estabilizar. Para aumentar a velocidade, você coloca o peso do corpo para frente. Para diminuir a velocidade, você deixa o peso do seu corpo para trás.
Nas mãos de um expert, uma asa delta pode chegar a voar a 6.000 metros, tão alto quanto um jato comercial. Ok, achamos uma corrente de ar quente. É por isso que estamos dando essas voltas. – 610 metros acima do solo, John Heine pratica seu estilo livre. Eu pratico o estilo livre. É uma coisa que poucos pilotos querem nos níveis mais avançados. E isso se deve, em parte, ao fato de que não é realmente muito seguro fazer isso com uma asa delta. Em voos acrobáticos, John leva sua asa delta a mais de 4 Gs de aceleração. É claro que elas aguentam a carga de força G e até além do que se atinge no estilo livre. Mas sempre se espera que uma aeronave seja pelo menos 2 vezes mais resistente do que até onde você pretende forçá-la. Voamos a 120 ou 130 para fazer loops. Claro que essa velocidade é maior do que a velocidade máxima recomendada para uma asa delta. E então você tem que tomar cuidado para não forçar demais. Para fazer loops, John puxa cordas que firmam a estrutura das asas do seu Predator. Bom, para fazer um loop, você puxa o VG para firmar a asa e a deixa bem rígida. Então, ele vai mais rápido e você puxa a alavanca o mais rápido que puder para deixar o seu corpo o mais perto possível da barra de controle. E isso posiciona você para o mergulho. Você tem que controlar a sua velocidade pelo som do vento. E quando você conseguir a velocidade necessária, começa a soltar a barra. O impulso leva John para o topo do loop. John Heine detém o recorde mundial de loops consecutivos numa asa delta. Em 1988, eu decidi ver quantos loops eu conseguiria fazer. Pedi para alguém que me levasse a 2.740 metros do solo no balão de ar quente. Então eu me soltei e comecei a fazer os loops. Quando cheguei a mais ou menos 120 metros do chão, eu tinha feito 52 loops consecutivos. Uma invenção um pouco mais prática, mas igualmente improvável, foi o aerocarro. Seriamente considerado na década de 50 como uma versão voadora do carro familiar. Acho esses aerocarros tão especiais porque eles não são um experimento, eles são, na verdade, aviões certificados, assim como qualquer Cessna ou Viper. Só 4 foram construídos, e este aqui foi totalmente restaurado com carinho pelo seu dono, Ed Swin. Podemos percorrer 320 quilômetros, seja dirigindo a 50 quilômetros por hora ou voando a 135 quilômetros por hora. Ele percorre a mesma distância, com alguma reserva de combustível no tanque, é claro, para aterrissar. Construído com alumínio e materiais compostos, o aerocarro foi uma peça revolucionária na engenharia daquela época. Depois que Sandra e eu compramos esse aerocarro, nós o consertamos e restauramos, e ele se tornou o único dos 4 aerocarros que ainda está voando. Os controles do aerocarro funcionam assim: quando você puxa na sua direção, isto faz ele subir, levanta o nariz do avião. E é claro, aqui você vira à direita, tanto para dirigir quanto para voar, aqui você vira à esquerda. Meus pés controlam o leme. Para dirigir, essa pequena bandeira vermelha baixa e trava a coluna de controle, que então se fixa no ponto morto. Nós vamos fazer algo com o aerocarro que a maioria dos aviões não pode fazer. Nós vamos parar, engatar a marcha e dar a ré. Ele é pilotado como se dirige um carro. Ele mantém perfeitamente sua velocidade e mantém sua altitude de acordo com seu ajuste dos controles, e nós nos divertimos muito voando nele.
O sonho de um carro que voa ainda existe. Na Califórnia, o Moeller Skycar começou como um disco voador de apenas um lugar. Seus projetistas esperam que ele evolua para uma máquina mais sofisticada. Este é o primeiro modelo articulado do Skycar com 5 motores. Todos serão capazes de impulsão tanto horizontal quanto vertical. O Skycar do século XXI vai ser controlado por computadores e usar um sistema de navegação por satélite para voar em rodovias eletrônicas pelo céu. Hoje, a aeronave de voo vertical original, o Harrier, permanece na vanguarda da tecnologia de aviação. Esse design de 30 anos atrás ainda não foi superado. Mas o novo milênio, com certeza, trará modelos muito mais extraordinários. Os militares têm que manter sua superioridade sobre o inimigo. Projetistas civis irão achar novas maneiras de transportar pessoas. Seja na guerra ou na paz, eles vão continuar tentando levar a humanidade à conquista do céu. Versão brasileira, DPN Santos. Esta é uma visão do futuro. Um sistema de lançamento para levar pessoas comuns numa viagem de ida e volta à fronteira do espaço cósmico. Essa aeronave vai abrir as portas do universo para todos. O sonho de projetistas e construtores da próxima geração de aviões espaciais. Super Máquinas. Viagem ao centro da Terra.